Amado Deus, Pai nosso que está nos céus, te damos graças, Pai, pela bênção maravilhosa de estarmos aqui na Tua presença para glorificar-te, para bendizer o Teu nome, para aprender mais contigo, que és verdadeiramente o nosso mestre e o nosso professor. Obrigado pelas Tuas muitas misericórdias, Pai. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, para que as nossas mentes estejam totalmente libertas para entender a Tua palavra da forma que Tu falastes, Pai. Sem filtros, Senhor. Sem resistências àquilo que Tu nos fala e nos ensina. Para que possamos, Senhor, uma vez aprendendo a Tua vontade, as Tuas verdades, possamos ser praticantes, possamos estar preparados para obedecer a Ti e para entender os tempos nos quais vivemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, hoje vamos fazer o nosso estudo, seguindo a sequência na sequência na qual estamos fazendo, que é o estudo do Evangelho de Lucas, e especialmente para esse domingo, para o dia 12 de abril de 2020, ano da graça de 2020. É muito importante que entendamos que vivemos há 2020 anos da vinda do nosso Salvador, do nosso Messias. E desde então, nós agora esperamos a sua volta, Então, vamos fazer a nossa leitura do versículo 1 do capítulo 21 até o 19. Marcos traz essa passagem que nós vamos ler no final do capítulo 13. Mas Lucas, ele é quando realizado essa classificação por capítulo e versículo, então o que nós vamos ler está dentro do capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu quero chamar a atenção para que a gente vá até os versículos 37 e 38 desse evangelho, O melhor, desse capítulo do Evangelho de Lucas. Eu quero chamar a atenção para esse ensinamento. Quem estava ensinando isso? Então, vou ler aqui o versículo 37 e o 38, que mostra os efeitos do que estava acontecendo nesses dias. Então, o versículo 37 diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então, como nós temos falado aqui nesses dias, que estamos fazendo esses estudos, principalmente nesses dias que estamos fazendo o estudo, digamos assim, virtual, não presencial, nós estamos dando uma ênfase que nesses dias nesses dias aqui que foram escritas essas palavras, foram dias que antecederam a condenação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a semana da Páscoa. Coincidentemente hoje, ou sexta-feira, que estamos aqui gravando, comemora-se a Páscoa cristã. Então, se nós voltássemos ao passado, diríamos que nessa sexta-feira o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado e foi sepultado. É isso? Ok? Mas eu quero chamar a atenção também que os ensinamentos aqui realizados foram executados pelo próprio Jesus Cristo. Então,
nós temos a autoridade dele ensinando. Daí, eu até falar na oração que o Senhor, ele realmente faça os nossos corações, que a gente esteja ouvindo sem filtros, exatamente da forma como ele falou. Então, a gente leu aqui a primeira parte, né, o primeiro bloco, do versículo 1 até o versículo 4, onde Jesus Cristo, ele ali no templo, entende-se que, pelas escrituras e pelos estudos históricos, que nesse momento Jesus ele estava no átrio das mulheres, ou próximo ao átrio das mulheres. E é muito interessante porque a gente vinha também acompanhando uma série de parábolas, né? Entendendo que quando Jesus fala, mesmo sendo uma parábola, existe a autoridade dele que nos assegura a verdade no qual a verdade que ele está reportando numa parábola. A mesma coisa, a gente vem para aqui para o texto e a gente vê que aqui não é uma parábola, mas é um ensinamento que Jesus está trazendo a partir de um fato que ele visualiza dentro do templo, que é o fato dessa viúva. E a gente entende que no contexto daqueles dias, as viúvas eram, na sua maioria, eram pessoas desvalidas, eram pessoas que não tinham recursos. Então, e inclusive existia toda uma preocupação relacionada ao cuidado das viúvas e dos órfãos. A gente também vem de um momento em que Jesus Cristo, também ali no templo, ele censura os escribas, né, pela sua hipocrisia e porque eles também eram exploradores de viúvas, tá? Mas é muito interessante que a gente analise a perspectiva do que Jesus nos transmite de ensinamento a partir da atitude desta viúva. Então, o Senhor, ele estava ali no templo observando o comportamento, observando como as outras pessoas se comportavam, né, com relação às ofertas. E ele percebe que muitos estão entregando somas vultuosas, tá? Sendo que essas somas eram aquilo que lhes sobrava. E é muito interessante que no contexto do templo, alguns estudiosos da Bíblia, eles nos falam, eles nos retratam a partir dos dados históricos que essas caixas onde se colocava as ofertas, onde se colocava o imposto do templo, elas eram caixas, tá, que para dificultar que alguém colocasse a mão e roubasse, elas eram caixas que circulavam o dinheiro, tá? Então era como um trombone, né? E onde tem aquela circular e as moedas caem no fundo de uma caixa, ok? Então o que acontecia? Quando se colocava as moedas, fazia-se um barulho, tá? Como a tampa, ou melhor, esse receptáculo para receber as moedas, ele tinha esse formato de trombeta. Então o Senhor até fala, tá, em uma passagem bíblica, que quando der a vossa esmola, não toqueis trombeta, né? Não, você não deve fazer aquilo de uma forma que venha a chamar a atenção dos outros para a sua atitude, né? Então aqui o Senhor estava prestando atenção e muitas pessoas davam as suas ofertas realmente nesse sentido de ostentar a quantidade, o valor que estava depositando ali no templo. E essa pobre viúva, tá, se é que suas moedas fizeram barulho, tá, mas é perfeitamente possível que o barulho foi muito pequeno. Mas o Senhor, ele viu
o valor que essa viúva depositava ali. E é muito interessante, porque, muito bem, a gente entende que ele viu o valor das moedas, a gente entende que ele até visualizou aquela mulher como uma viúva pelos seus trajes, né? pelas suas roupas, talvez pela sua idade, mas Jesus Cristo, ele faz uma leitura do coração daquela mulher. E a leitura que ele faz é que a oferta dela foi maior do que todas as ofertas que foram ali colocadas. Tá? Então, isso nos traz à mente uma visão de como funciona a matemática de Deus. Então, o Senhor nosso Deus, ele não nos visualiza em função daquilo que a gente dá em termos de valor monetário, mas do tanto que aquilo foi dedicado realmente a ele, do que foi entregue realmente a ele. Então a matemática de Deus, ela é diferente da nossa matemática. Então, o valor da oferta da viúva não está em cima daquilo que ela realmente entregou, tá? Daquelas 2 moedinhas que talvez a dinheiro de hoje correspondesse aí por volta de R$4, tá? Mas está na entrega que ela fez, porque ela entregou tudo que tinha, ela ofertou tudo que tinha, e isso demonstra que ela dependia completamente de Deus. Assim, dessa forma, nós devemos observar em nós mesmos como é que nós estamos entregando as nossas ofertas, as nossas esmolas e tudo mais que nós fazemos. Nós estamos entregando o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, respaldando aquilo que o Senhor nos orienta a respeito de qual é o maior dos mandamentos, que ele responde que o maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então o Senhor fala isso, né? Então, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Nós realmente estamos totalmente nas mãos dele, na dependência dele, ou nós estamos fazendo coisas para ostentar ou apenas dando aquilo que nos sobra? E isso vale para tudo. Vale para o nosso tempo, vale para os nossos recursos, vale para as nossas atitudes. Então é muito importante que a gente esteja entendendo isso para que passemos a nos comportar de forma que agrade ao Senhor nosso Deus. E é muito interessante também, trazendo para os nossos dias, né, diante de tudo que a gente está passando, tá? E a gente vê muitas coisas acontecendo, e a gente vai olhar para os acontecimentos desse momento, quantos investimentos feitos para daí se tirar lucros, né? E quanto dinheiro se perdeu com essa crise. Foi destruído dinheiro, recursos que foram destruídos pela crise. Por quê? Porque o foco da expectativa não era confiar em Deus, mas era confiar na esperteza, na astúcia, na sabedoria humana de que fazendo um determinado investimento, o resultado dali iria ser um resultado lucrativo e positivo. Mas dessas investidas, né, desses investimentos, o resultado foi negativo, né? Corroeu-se esses recursos. Então, quando nós entregamos tudo a Deus, nós vamos perceber que o suprimento vem dele, né? Então ele é quem supre todas as nossas necessidades. O Senhor proporciona água no deserto, tá? O Senhor proporciona água no deserto, comida no deserto. Então,
Não existe crise para o Deus Todo-Poderoso. Devemos ter sempre essa perspectiva de olharmos para o nosso Deus e daí não nos apegarmos às coisas materiais. É lógico que temos a responsabilidade de cuidar e gerenciar de tudo que o Senhor nos deu. Tá? Não vamos desperdiçar, mas também não vamos reter aquilo que não nos cabe reter. Ok? Então, vamos partir agora para a leitura dos versículos 5 até o 19, que fala o seguinte: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados. Vou repetir: Vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na próxima EBD, né, nós vamos fazer uma leitura do versículo 20, né, e vamos concluir com 37 e 38, que nós já lemos hoje, inclusive, mas eu sugiro aos irmãos que estejam lendo, tá, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, e o de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, tá? Então, esses capítulos que eu estou recomendando, Marcos 13 e Mateus 24, são capítulos que são paralelos a isto que nós estamos lendo aqui, tá? São capítulos paralelos. Daí, conhecermos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas como os evangelhos sinóticos. São evangelhos que eles têm partes coincidentes, né? O evangelho de João, ele difere dos outros evangelhos, mas esses três, eles têm suas semelhanças. Até porque entendemos que os outros evangelhos, ou melhor, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, eles têm uma base bibliográfica, como nós já falamos, no Evangelho de Marcos. Entende-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Mas então vamos aqui para o tema da nossa EBD, né? Então, essas questões, né? É muito importante que a gente entenda que o que está escrito, né, na palavra do Senhor, e aqui a gente vê Jesus falando,
a gente vai ver Jesus falando nos capítulos que eu falei. Nós vamos também ver Jesus falando lá no livro do Apocalipse, tá? A gente vê Jesus falando lá em Atos, ele mesmo falando pessoalmente. Mas é muito interessante que essas palavras, elas não foram proferidas para responder a todas as perguntas relacionadas ao futuro. Essas palavras não foram faladas para responder a todas as perguntas relativas ao futuro. Elas foram faladas principalmente para encorajar-nos, a nós, os discípulos e servos do Senhor Jesus Cristo, que compomos a sua igreja. Então, essas palavras o Senhor falou para nos encorajar, tá? E nós vamos perceber que o Senhor, ele nos revela esses acontecimentos que não são acontecimentos agradáveis. Então, o Senhor fala a respeito de guerras, de pestilências, fala de revoluções, fala de enganação. Então, são cenários que naturalmente não gostaríamos de vivê-los. Mas esses cenários, essas cenas, esses acontecimentos, impreterivelmente, eles vieram já, alguns estão vindo e virão. Tudo se cumprirá. Tudo que Jesus Cristo falou, absolutamente tudo se cumprirá. Ele disse o quê? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós, como cristãos, como estudiosos da sua palavra, como servos desse Senhor, como discípulos desse mestre, nós devemos crer em tudo que ele falou. Por isso que eu estou falando que as palavras são mais para encorajamento. Então, ele mesmo já disse que ele antecipou essas coisas, ou seja, e de uma certa forma, isso me deixa um pouco preocupado, porque parece que a igreja não está entendendo isso, né? Então, nós assistimos a algumas situações que dá a entender que a igreja não está querendo acreditar, está se recusando a acreditar nessas verdades que o Senhor nos antecipou, coisas que ele disse que iriam acontecer. Então, a gente assiste a determinadas situações, aberrações, para as quais não existe uma base bíblica para que isso aconteça. Então, por exemplo, tá? A gente vê muitas vezes a irracionalidade bíblica, tá? Que acontece quando alguns líderes de igrejas se pronunciam dizendo: vamos orar e vamos jejuar para barrar essa praga. Ora, as coisas não funcionam dessa maneira. Tá? Existe uma perspectiva coletiva nesse cenário. Tá? Então, é muito importante que as nossas orações e o nosso jejum estejam direcionados para aquilo que realmente o Senhor nos orientou. Qual foi a orientação que o Senhor deu para a sua igreja? Ide e proclamar o Evangelho a todos os povos, a todas as nações, a todas as criaturas. Tá? Então, vamos colocar um foco na conversão, no arrependimento e na conversão daqueles que ainda não creem. E para que Deus fortaleça e dê ânimo àqueles que creem já, que são crentes no Senhor, para proclamar a sua palavra. Tá? Por quê? Porque existem acontecimentos que têm um caráter coletivo. E se nós analisarmos aqui algumas colocações do Senhor, ele não está colocando esses fatos aqui já como um julgamento de Deus, mas como reações às próprias atitudes pecaminosas da humanidade. Quando o Senhor fala que haverá pestilências, guerras e etc. e tal, ainda não está vindo como um julgamento de Deus. Tá? Nós vamos encontrar
o julgamento de Deus bem descrito lá no Apocalipse. E aqui também, nesse evangelho, a gente vai ver o julgamento de Deus relacionado ao templo, a Jerusalém. Tá? Mas assim, os fatos que a gente vê aqui, a gente pode entender também como sendo fatos naturais produzidos pelo próprio homem para seu mal. Tá? Guerras, tá? A gente vê essa peste que está se propagando pelo mundo. Tá? Então, o homem não falou que tinha o controle de todas as coisas, e no entanto, não sabemos como essa praga começou, mas ela não vai terminar. Ela vai ficar aí. Tá? E as consequências do que virá. Tá? Temos assistido muito pouco, tá? Atitudes de proclamação da palavra do Senhor no sentido de arrependimento da nação. Tá? Eu não vejo um jejum para que a nação se arrependa. Para que o Brasil, para que o mundo se arrependa de tudo que está fazendo. Porque eu acredito sim que se houvesse um arrependimento coletivo, a praga cessaria. Mas não é isso que a gente vê, tá? E existem outras coisas também que nós temos que entender que muitos juízos e julgamentos do Senhor, eles são irreversíveis, tá? São irreversíveis. Não tem oração que faça com que determinado julgamento cesse. Eu gostaria que nós abríssemos em Ezequiel 14, tá? Para a gente dar uma olhada no que acontece ali. Vamos ler poucos versículos, mas sugiro que leiam o capítulo todo, tá? De Ezequiel 14. Vamos ver aqui o versículo 19. Não. 19. Então o versículo 19 diz assim: ou se eu envio, leiam todo o capítulo, tá? Capítulo 14, tá? Mas o 19 especificamente diz assim: ou se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo do Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então, nós vamos verificar, tá, na história da humanidade, foi o caso de Noé, chegou um ponto que era irreversível. Sodoma e Gomorra chegou um ponto que era irreversível, tá? E estamos caminhando também para uma situação como essa, entendendo que nós ainda vivemos numa situação que não é irreversível, porque ainda existe a oportunidade de se arrepender, de crer em Jesus Cristo e de ser salvo. Então nós ainda, é importante deixar isso bem claro, nós ainda não estamos numa situação de irreversibilidade, mas a nossa orientação é de proclamar o Evangelho. Então vamos jejuar, vamos orar para que a nação, para que o mundo se converta ao Senhor Jesus Cristo. Aí sim, aí todas as situações estarão resolvidas. Se for o contrário, não vai estar resolvido. Não adianta orar, jejuar para outras coisas. A nossa oração, nosso foco é para que haja arrependimento e conversões, tá? Porque só em Jesus Cristo existe salvação. Só e apenas só nele existe salvação. Tá? Então, a única alternativa, solução que existe é crer em Jesus Cristo. Porque se fizermos isso, seremos verdadeiramente salvos. Né? Então, esse deve ser sempre o nosso objetivo. Né? Então, o nosso Senhor, ele começa falando, né? Existe essa apresentação do templo, né? Essa empolgação com o templo, né? Então, devido à construção, esse era uma reconstrução do segundo templo, tá? O primeiro templo havia sido destruído, o segundo templo foi reconstruído, né? Ali no ano 500 a.C.,
mas era um templo pequeno. E agora Herodes, né, o Grande, ele fez essa construção do templo que durou 43 anos, essa construção, né? E era uma construção empolgante, né? Pedras lindas e maravilhosas, né? O escritor Joséfo fala que as pedras eram tão brancas que parecia que o monte estava coberto de neve, enquanto que outras pedras eram ornadas, cobertas de ouro, né? Então realmente era uma construção maravilhosa, era uma construção fantástica, né? Tá? Mas é interessante, porque o Senhor do templo estava ali observando, né? Jesus Cristo, o Deus conosco, né? O Deus conosco, o Deus que veio ao templo proclamar a sua palavra, ele estava dando o seu veredicto. Não era aquilo que ele queria, tá? E ele diz, olha, vocês estão vendo tudo isso, tá? Lindo, maravilhoso. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, tá? E isso aconteceu no ano 70, ou seja, Jesus, quando falou, estava com 33 anos, dali a 27 anos, né? 37 anos, né? Dali a 37 anos, tá? Então o templo veio a ser derribado. Então, os discípulos perguntam, mestre, quando sucederá isso? E ele vai respondendo, né? Então eles perguntam, quando sucederá isso? Quais os sinais haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Que pergunta boa os discípulos fazem, né? Então, esses discípulos, há 2000 anos atrás, eles fazem a pergunta que nós gostaríamos de perguntar, tá? A pergunta que nós gostaríamos de perguntar, tá? Então, que sinais, né? Então, que sinais, quando sucederá isso? E que sinais haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Olha só, que pergunta maravilhosa, né? E ele responde, vejam, prestem atenção para que não sejam enganados, tá? Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais, né? Então, devemos estar atentos à palavra que o Senhor nos ensinou, tá? Para que não sejamos enganados por todos aqueles que já vieram, tá? Dizendo que era o Messias, que era o Salvador, e outros que de forma sutil, né, colocaram ensinamentos que nos afastam do Senhor Jesus Cristo. Então também temos que ter muito cuidado com aquilo que podemos chamar do espírito do mundo, que são os ensinamentos que distorcem o nosso entendimento para que a gente não acredite naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos falou. E são muitas coisas, são muitos ensinamentos que surgiram ao longo desses anos, desde muitas teorias psicológicas, filosóficas e muito mais coisas que distorcem, que buscam soluções baratas para aquilo que deveria ser realizado através do arrependimento e de crer que o Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Então, muitas vezes os falsos messias, os salvadores, eles não se colocaram diretamente como sendo Jesus, mas eles proferiram ensinamentos que distorcem a verdade do Evangelho, né? Então, ele continua no versículo 9, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Olha só, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. E é muito interessante que a gente pode ver ao longo desses anos, tá? Ao longo desses 2000 anos, quantas guerras, revoluções, né? Tivemos no século passado 2 guerras mundiais, onde milhões de pessoas morreram. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde
o líder daqueles dias, né, o Adolf Hitler, matou 6 milhões de judeus, né, os descendentes de Abraão. Então, tivemos muitos acontecimentos, muita coisa acontecendo durante todo esse tempo. E o Senhor diz, olha, mas o fim não será logo. Então, devemos estar atentos para que muitos sinais não nos iludam, entendendo que o fim, agora, né? A gente vai dizendo, agora é o fim. Não, o Senhor diz, ó, não é o fim, não é logo, né? Tenham paciência, né? Tá? Creiam em mim, tá? Continuem vigilantes, né? Fazendo o vosso trabalho, né? Agindo, né? Não vamos parar, não vamos ficar parado e especulando, né? E agora o mundo vai se acabar, não vou mais fazer nada. Não é por aí não, tá? As coisas não funcionarão desse jeito. Então ele continua, né? Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então, antes, olha só como o Senhor coloca. Tá? Ele diz, olha, vai acontecer grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas, mas antes, importa que muitos de vocês sejam lançados na prisão, em perseguição. Tá? Então, a gente pode enxergar isso lá no início da igreja, né? Os 300 primeiros anos da igreja foram terríveis, tá? Quantos cristãos foram mortos, assassinados, levados na arena, tá? E a gente olha para a história da igreja ao longo desses 2000 anos, tá? A gente achou, né? Nós achamos que estávamos vivendo um período de muita paz, de muita tranquilidade. Estava muito bonzinho, tá? Os acontecimentos, estava tudo muito tranquilo. Não, está tendo guerra mesmo, papapá, tal. E aí a gente se depara com um momento como esse que a gente está vivendo. Um momento onde temos agora um problema que atinge todo o mundo. É um acontecimento global que começou, e como eu falei antes, nós não sabemos como vai ser daqui para frente, né? Quais as consequências de tudo isso, né? Mas nós também não estamos livres da perseguição. Nós não estamos livres né, a ponto de dizer, a gente se safou de tudo isso, né? Estamos vivendo um momento lindo, maravilhoso, tá? E assim vai ser, e agora vamos buscar outras coisas, né? Entendeu? E a gente esquece muitas vezes de fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos orientou a fazer, né? E ele coloca, né, no versículo 14, assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Tá? Então é muito interessante, porque aqui o Senhor, ele se coloca através do seu Espírito Santo em nós, ele se coloca dizendo, olha, aqui é comigo. Né? Quando vocês forem levados, quando vocês estiverem em situações que lhes questionar a respeito da vossa fé, eu mesmo falarei por vocês. Não se preocupem, deixem isso a ir comigo. Né? E é muito importante, é uma coisa muito importante. Tá? A igreja, ela cresceu em santidade, ela cresceu em quantidade, em qualidade, nos primeiros 300 anos, quando era perseguida, quando era massacrada. Depois que a igreja se tornou um poder dominante, foi a partir daí que começou as grandes heresias, os grandes desvios da palavra do Senhor. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Um testemunho de um crente em tempos difíceis, em tempo de perseguição, ele tem muito mais valor do que um testemunho de um crente em tempos de bonança. Tá? Então, é muito mais difícil você testemunhar da sua fé num tempo que, se você fizer isso, você corre o risco de ser preso ou morto.
Então isso demonstra que você realmente está sentindo o que é o valor da presença do Senhor na sua vida, né? Então, se você realmente tem Jesus Cristo habitando no seu coração, você vai ter um testemunho em qualquer tempo, em qualquer lugar e em todas as circunstâncias. Preste atenção nisso, né? E o Senhor continua, né? E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentro de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Olha só, o pessoal até respeita lá os muçulmanos, os budistas, eles amam, né? E outras religiões o pessoal até ama. Poxa, ela é zen, é budista, isso e aquilo, tá? Mas por que odeiam tanto o cristianismo? Por que odeiam tanto os discípulos de Jesus? Procurem responder esta pergunta, cada um consigo mesmo e com o Espírito Santo. Por que nos odeiam tanto? Tá? Por quê? O que significa essa oposição do mundo contra Jesus? Que ele diz, o mundo vos odeia, mas entendam que antes de vos odiar, ele odiou a mim. Então, essa é outra decisão. Nós queremos seguir a esse Jesus que ele já coloca essa possibilidade de sermos mortos e perseguidos, né? E ele continua, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha, como é que pode se dizer assim, alguns de vocês morrerão e um fio de cabelo não se perderá, tá? Vamos fazer uma leitura em Filipenses 3, 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz assim, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui o Senhor está falando do nosso corpo ressurreto, tá? Nada se perderá. Quando o Senhor, naquele dia glorioso, que ele virá buscar a sua igreja, que está lá, 1 Tessalonicenses 3, que ele nos encontrará nos ares. Então aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, tá? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos e nos encontraremos com ele nos ares. Então, estaremos com nossos corpos ressuscitados. Todos os fios de cabelo estarão lá, né? Os meus brancos, eu acredito que estarão pretos de volta, né? Porque a ressurreição, ela será em perfeição. Não é imperfeição, mas será em perfeição. Ou seja, seremos perfeitos. Teremos corpos transformados, corpos gloriosos, né? Então as nossas limitações não existirão mais, né? E o Senhor fecha aqui essa leitura que nós nos propusemos a fazer, né? No versículo 19 ele diz, olha, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, aqui a gente dá uma relida nisso que a gente falou, né? Então nós estamos dizendo, eu disse lá no início, que o Senhor falou isso não para nos revelar tudo que haveria de acontecer no futuro, mas para nos encorajar. Então o Senhor, ele coloca todos os desafios que teremos, todos os acontecimentos, mas ele fala que se formos perseverantes, se mantivermos o nosso foco nele, no Senhor Jesus Cristo, se não desistirmos da nossa fé, verdadeiramente nós ganharemos a nossa alma, né? Tá? Então é dessa forma,
é seguindo essa caminhada, olhando totalmente e somente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele que quer verdadeiramente o nosso bem. Então, tudo o que nos acontece, acontece para o nosso bem. Tá? Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, ouvindo essas palavras de encorajamento do Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos anuncia qual é o cenário que teremos e o que deveremos fazer, ou seja, perseverar, nós avançamos para adentrar o reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Com Ele habitaremos, com Ele moramos e viveremos com Ele eternamente, glorificando e bendizendo o seu nome com todo o tempo. Né? Então, glórias a Ele por isso. Como eu falei antes, vamos estudar os capítulos 13 de Marcos, né? O capítulo 13 de Marcos e o capítulo 24 de Mateus, porque com a graça do Senhor Jesus Cristo, com a permissão dele, na nossa próxima EBD, nós vamos transitar, nós vamos olhar mais esses capítulos desses dois evangelistas. Amém? Olhemos então. Amado Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor Deus, vivendo este momento, esse momento de aprendizado da Tua Palavra, que possamos, Senhor, experimentar cada dia a alegria de seguir a Ti, de Te buscar, de Te encontrar, esses encontros maravilhosos que Tu nos proporciona, Senhor. Pois quando nós Te buscamos de todo o nosso coração, Tu se deixa encontrar por nós. Quando nós buscamos com o coração contrito, humilde, Tu se deixa para encontrar por nós, Senhor. E aliás, Senhor, Tu és aquele que nos busca. Tu és aquele, Senhor, que anda à nossa procura. Oh, Senhor Deus, Tu estás a nos buscar, Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor, e torna-nos humildes, receptivos a essa Tua busca, Senhor, porque sabemos que só em Ti encontraremos alegria e paz e salvação. Bendito sejas. Dai-nos, Senhor Deus, um dia de paz na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos te ofendido. Livra-nos do mal e de praticarmos o mal. E repreende, Senhor, demônios que intentem contra nós e contra os nossos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.